Olá, muito boa noite a todas que estão aqui assistindo essa aula que vai ser maravilhosa. Bom dia, boa tarde para quem for assistir depois. Sejam todas muito bem-vindas. E hoje a gente vai falar sobre prevenção, sobre os nossos hábitos e como ter uma vida longa e saudável. E aqui eu vou começar falando quem sou eu, quem é essa mulher que está aqui conversando com vocês. E muito prazer, o meu nome é Eliane Oliveira, eu tenho 45 anos, sou enfermeira de formação, sou especialista em saúde ocupacional. Quando a gente fala saúde ocupacional, a saúde do trabalhador, e todos nós trabalhamos. Então, como anda a nossa saúde? Então, minha especialização é sobre isso. Também sou acupunturista, mestre Reiki, palestrante, mãe da Lívia, esposa do Cristiano, e também agora faço parte, sou treinadora, facilitadora desse centro maravilhoso que é o Centro de Transformação da Rede Mulherada. E hoje nós vamos falar sobre a prevenção, bem-estar e os cuidados que nós precisamos ter para uma vida longa e saudável. E eu não posso deixar de incluir, de falar para vocês que nós não somos pessoas fragmentadas. E aí eu tenho que falar um pouquinho sobre a medicina tradicional chinesa também. Por quê? Porque nós vemos a pessoa como um todo, um ser integrado, corpo, mente e espírito. A Fabi e a Mônica não são pessoas fragmentadas apenas com coração, com rim, com fígado. Elas têm o corpo, têm a mente, têm a alma, o espírito delas, né? E como que nós tratamos, como que nós cuidamos desse templo sagrado que é o nosso corpo, da nossa mente. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E eu quero também deixar uma reflexão para vocês. Pensar, vocês se imaginem daqui 20, 30 anos. No meu caso, com 65, 75 anos, que recado eu vou deixar para essa Eliane de 65, 75 anos? Como eu quero me sentir fisicamente, mentalmente, espiritualmente daqui a um tempo? Que senhora eu vou encontrar lá na frente? Que recado eu quero deixar para ela? E o que, que eu vou fazer hoje para que ela se sinta bem lá na frente? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E aí eu peço para que vocês imaginem quem você quer ser. Eu acredito que todas vocês conhecem uma senhora que é super ativa, que pratica atividade física, que vai em várias reuniões. Todo mundo tem uma senhora assim em mente. Mas também todo mundo conhece uma senhora idosa que toma vários medicamentos, que fica em casa, que sente muitas dores pelo corpo. E aí eu pergunto para você, quem você, quem você quer ser? Quer ser aquela senhora que mais ativa ou quer ser aquela que fica mais parada e toma várias medicações? Quem você vai ser lá na frente vai depender muito dos seus hábitos, dos hábitos que você tem hoje. Mas eu já adianto que você pode modificar os hábitos. E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês e como eu consegui modificar esses hábitos ao longo da minha vida, ao longo desses anos, né? E eu fui obrigada a modificar alguns hábitos, né? Eu já vou dizendo para vocês por quê. Eu vejo a minha mãe hoje, né, 72 anos, já toma 12 comprimidos por dia, sente muitas dores pelo corpo. Meu pai infartou com 67 anos, e eu penso, eu tenho isso muito forte comigo, não quero infartar como meu pai, não quero chegar na idade da minha mãe tomando 12 comprimidos por dia, eu não quero isso para mim. Então, isso me faz crer, né, que a mudança de hábito realmente faz muita diferença, tá? E não sou melhor que ninguém, também tenho muita dificuldade, às vezes, de manter alguns hábitos saudáveis, mas é isso, a vida é movimento e é uma evolução a cada dia, tá? Então, não se sintam mal por conta disso. Ah, hoje eu não bebi muita água, não consegui fazer exercício físico, não me alimentei muito bem. Então, a gente vai conversar sobre isso também. Nós somos humanas, isso que a gente não pode esquecer.
Então, olha só, o que que acontece no nosso corpo quando nós envelhecemos? Nós temos a perda de colágeno, os músculos, eles vão perdendo elasticidade, as nossas veias no corpo, o nosso sistema linfático, ele já vai diminuindo a nossa rede, sabe, de irrigação. Ele não é mais nutrido com sangue como era quando nós éramos mais jovens. Ele vai perdendo elasticidade, os nossos órgãos já funcionam de uma maneira muito mais lenta, o nosso metabolismo, quem já passou dos 30, está na casa dos 40, sabe que o metabolismo muda muito, e a gente tem uma dificuldade, né, para digestão, o intestino não é mais o mesmo, mas como que a gente pode manter isso da maneira mais saudável? Isso a gente vai conversando. E olha só, que tal? O que te faz ter uma vida longa e saudável? O que que vocês acham o que que vocês podem fazer hoje? O que que pode contribuir para a sua vida, para que ela seja longa e que você tenha bem-estar, se sinta bem ao longo dos anos que virão por aí? A gente começa falando com alimentação saudável. Alimentação saudável. Eu peço para que vocês pensem que o nosso corpo ele precisa ser nutrido. Então, por exemplo, se vocês vão abastecer o carro, vocês querem o melhor combustível para que vocês não tenham problema, para que vocês não fiquem paradas na rua, para que não aconteça nada com o carro de vocês. E a mesma coisa a alimentação. Como que essa alimentação ela vai te nutrir, te dar energia e que vocês sintam bem-estar, melhore a sua imunidade? Aí eu pergunto, como está a sua alimentação? O que você come? É claro que assim, eu não sou. Tem dias que eu como hambúrguer, eu como um chocolate, né? Como eu disse, eu sou humana, eu vou comendo, mas não é todos os dias. Não é todos os dias. Quando eu olho para um prato, eu preciso ver aquele prato está me alimentando, esse prato está me nutrindo. Eu até os 20, até os 30, porque quando a Lívia nasceu, minha filha nasceu, eu tinha 32 anos. E já digo para vocês que a minha alimentação não era boa. E eu adorava, eu me lembro que eu adorava batata frita, e a obstetra me disse: você precisa parar de comer batata frita, né? Você precisa se alimentar melhor. Por que tudo isso? A gestante que não se alimenta bem vai fornecer que nutrição para o bebê, né? Já começa por aí. Então, na verdade, eu fui mudando minha alimentação, olhem só vocês, na gestação. E depois que minha filha nasceu, por conta da amamentação, e porque ela era pequena, eu tinha que preparar a comida, o jantar para ela, sempre a alimentação dela, e tinha que ser o mais nutritiva possível. Então já foi começando a modificação da alimentação por ali. Por que que eu digo isso? Tudo que a gente vai conversar hoje vai promover a saúde cardiovascular, a nossa saúde mental, nossa saúde espiritual. As doenças cardiovasculares são as que mais matam hoje em dia. E tudo isso tem muito a ver com a nossa alimentação. Então, se você tem uma alimentação rica em gorduras, sinto em dizer que você terá problemas. E eu compartilho com vocês que eu tive problemas. Eu, com 33, 34 anos, eu tive que fazer a retirada de vesícula. E a vesícula, ela é responsável pela absorção da gordura. Então, olha só, minha alimentação que era péssima durante a adolescência, durante a infância, com doces, com salgadinhos, com tudo que não é bom, com refrigerante e tudo mais. Olha só, com 34 anos, a fatura do cartão chegou. Tive que fazer uma cirurgia de vesícula. E eu digo para vocês que o corpo nunca mais foi o mesmo. Por quê? Eu não tenho absorção de gordura. Então, imaginem como foi a alimentação depois. Eu tive que ter uma dieta totalmente regrada por conta disso. Então, a gente precisa modificar muito. Olha só o impacto que isso teve durante
toda a vida, adolescência, lá pelos 30, 34 anos, agora chega, agora eu não dou mais conta, e eu precisei retirar um órgão que é tão importante. Então, o que eu quero dizer para vocês? Como a alimentação é importante. Como é importante? Porque melhora a imunidade. Então, percebam que as pessoas que ficam doentes com mais frequência, comecem a observar a alimentação delas. As pessoas que sempre estão gripadas, resfriadas, como que é essa alimentação? Será que é nutritiva? Será que essa pessoa se nutre? Aí fica muito, é uma reflexão para a gente, né? Além de contribuir também para outras doenças, doença cardiovascular. Então, se eu não me alimento bem, se eu já tenho uma predisposição para desenvolver câncer, também já é um fator que me predispõe a desenvolver um câncer por conta da alimentação, por conta dos processados e ultraprocessados. Então, olha quantos cuidados a gente tem que ter, né? São muitas coisas. Então, fica meu exemplo aí de vida com alimentação. Outro item, também o exercício físico regular. Eu confesso para vocês que eu passei a fazer exercício aos 40 anos. Somente aos 40 anos. Então, 5 anos fazendo exercício físico. Digo para vocês, é fácil? Não é fácil. Tenho vontade de ir todos os dias? Até tenho, eu sei que eu preciso ir. Aí eu digo para vocês, não é porque é profissional da saúde, que fique claro, que a pessoa se cuida, que a pessoa tem uma alimentação maravilhosa, que faz exercício sempre e que está tudo certo com a saúde em dia. Pelo contrário, nós somos tão humanos, né, como vocês. As dificuldades que vocês têm, nós também temos, mesmo sabendo que nós podemos adoecer. Por quê? Nós somos humanos, né? Então, o exercício físico regular. Comecei com 40 anos a praticar atividade física. A minha intenção sempre é ir 3, 4 vezes por semana. É possível? Algumas vezes sim, muitas vezes não. Então, às vezes 2 vezes na semana, 1 vez na semana, quando eu consigo 3, 4 vezes, e assim eu vou indo. Mas fica a contribuição para o meu corpo. Por quê? Segundo a medicina chinesa, imagine seu corpo como se fosse um grande circuito elétrico. Então, nós temos 12 canais principais de energia que flui a sua energia vital fluindo muito bem. Quando você sente dor, quando você sente-se triste, você tem esses canais de energia, esse fluxo de energia interrompido. Então, ele fica estagnado, parado. Por isso que eu tenho aumento de colesterol, por isso que eu fico irritado, por isso que eu tenho dor na coluna, e por isso tantas outras questões que afetam o meu corpo. Se eu pratico exercício físico, olhem só vocês, eu faço movimentar o que nós chamamos de Qi, movimentar essa energia no nosso corpo. E, consequentemente, o bem-estar, o prazer, mais saúde, diminuição no colesterol, os índices glicêmicos. Então, quer dizer, açúcar no sangue vai baixando, vai melhorando cada vez mais. Então, olha só o impacto que o exercício físico tem na nossa vida. Eu entendo que é difícil, eu entendo que muitas vezes, você se pega e fala, não, hoje eu vou ficar em casa. É complicado, eu sei que é complicado, mas é possível, é possível. A recomendação da Organização Mundial de Saúde são 160 minutos por semana. Então, meia hora por dia. Está complicado demais, não consigo ir para a academia. Não precisa ser academia. Comece caminhando um quarteirão, descendo um ponto de ônibus antes, por exemplo. Ou se não, em algum lugar a pé, andar uma quadra. Daqui a pouco você caminha 2 quadras. Daqui a pouco 3 quadras. Ou alguma atividade.
Eu lembro que quando a minha filha era pequena, né, eu pensava, o que que eu vou fazer, que eu não tinha nem cabeça, tão cansada e tudo para fazer alguma coisa. Mas hoje nós temos alguns recursos, temos o YouTube, temos uma infinidade de possibilidades. Até o celular, se você baixar o celular, você consegue fazer a contagem dos passos que você tem por dia. E tem um aplicativo que faz a contagem dos passos e a recomendação do OMS são 10 mil passos por dia. Você pode começar por aí. Vai caminhando um pouco, fazendo o que você gosta. Baixa uma dança pelo YouTube, enquanto a criança dorme, enquanto está mais tranquilo, e dança na sala. Movimenta o seu corpo. Não precisa ir para academia, porque muitas vezes eu escuto, mas eu não suporto academia, eu não gosto de academia. Não precisa ser academia. Movimente o corpo, dance, faça algum movimento para poder nutrir, fazer movimentar essa energia no seu corpo. Isso já te traz um bem-estar sensacional, sensacional. Eu digo porque quando eu fico mais de uma semana sem ir para academia ou praticar qualquer atividade física, eu confesso para vocês que as dores no corpo começam a gritar, o joelho começa a dar um sinal, a coluna começa a dar outro sinal e por aí vai. É complicado, mas é possível. Não estou falando para correr uma maratona para já começar com tudo, mas precisa movimentar o corpo. É necessário, faz toda a diferença. E é claro que fica a recomendação que se você tem mais que 35, 40 anos, consultar médico, né? Você vai ter que fazer um check-up para avaliar, para te liberar para fazer as atividades físicas. Isso é primordial, isso é necessário. Seu coração aguenta você praticar uma atividade física, e isso quem vai dizer vai ser o médico após os exames necessários para te liberar para atividade física. Mas isso não te impede de caminhar pelo bairro, de fazer uma dança na sala às vezes. É possível. É possível fazer a diferença. E olha só, eu pergunto para vocês: vocês estão dormindo bem? Como está o sono de vocês? Como está o sono? Por que que eu digo isso? Gente, se eu falar para vocês que os estudos e as pesquisas dizem que 72% da nossa população tem problemas com sono. 72%. São muitas pessoas. E aí inclui insônia, inclui a apneia do sono. Quantas horas você dorme por dia? Esse sono precisa ser reparador. Por quê? Porque a nossa energia, ela é reposta, a nossa bateria é recarregada quando nós estamos dormindo. Então, nossa recomendação, 8 horas por dia. Aí eu pergunto para vocês, quem consegue dormir 8 horas? É um sonho, é um sonho. E é claro que eu digo para vocês que este ainda é um sonho para mim. Eu durmo, eu durmo 5 horas por noite. 5 horas por noite. Me sinto cansada, sinto sono durante o dia, sinto. Sinto, por quê? Por conta das demandas que eu tenho durante o dia. Levanto cedo, hospital, trabalhando o dia todo, dormindo tarde até dar conta das coisas todas que precisa se fazer, até dormir para acordar no outro dia cedo. 5 horas, às vezes 4 horas. Mas já houve tempo também, quando minha filha nasceu, quem é mãe sabe que não dorme quando a criança nasce. E eu também, antes, no início da carreira na enfermagem, ainda fazia plantão noturno, plantão no Hospital das Clínicas, e fazia faculdade pela manhã. E à noite toda acordada. À noite toda acordada, de dia ficava 32 horas acordada, pensem vocês. Como que eu fazia isso? Eu acordava de manhã, ia para a faculdade, à tarde ia para o hospital, virava plantão de 12 horas, no outro dia de manhã, faculdade novamente. 32 horas acordada. Isso durou
uns 4 anos. Vai ter prejuízo na cognição, na minha mente ao longo dos anos? Com certeza. Isso teve impacto na minha imunidade durante aquele período? Com certeza teve. Com certeza teve. Sabe aquela pessoa que andava com as olheiras e tudo mais? Era eu, parecia um urso panda. Então, porque não dormia, né? Hoje, assim, onde eu encosto, eu durmo. Se ficar sentada, encostar um pouquinho, eu já durmo. Então, como o sono ele é necessário, ele melhora a imunidade, o nosso fluxo de energia, ele é revigorado, nossa imunidade. Olhem só vocês quantas coisas. E a qualidade do sono. E outra coisa que eu quero perguntar para vocês, quando vocês acordam, vocês se sentem descansadas? Como vocês acordam? Ou acorda mais cansada e parece que nem dormiu? Outra questão importante são os sonhos. Se você sonha muito, se você sonha pouco, como são seus sonhos? São sonhos tranquilos? São sonhos mais agitados? Tem pessoas que sonham que estão trabalhando, resolvendo os problemas do dia a dia. E eu pergunto para você, como é que você dorme? Você dorme bem, dorme tranquila? Coloquem aí no chat como que vocês dormem, se acordam revigoradas e como isso é importante para a nossa vida. E quando eu digo, gente, 72% da população tem problemas para dormir, são muitas pessoas. E o que acontece muito, que eu vejo muito no consultório, no hospital também, são pessoas que fazem uso de indutor do sono. Eu não vou falar o nome de medicação aqui, mas tomam alguma coisinha para poder dormir. E o quanto isso, ao longo dos anos, vai prejudicando a saúde, porque a pessoa só vai dormir se realmente tomar alguma coisa, se induzir o sono. Então, qual que é a recomendação aqui? Evitar o uso de tela. Muitas pessoas dormem olhando para o celular e ficam olhando o celular até dar sono. Aí eu pergunto para vocês também, quantas de vocês têm televisão no quarto e ficam assistindo televisão até pegar no sono? O ideal é o quarto todo escuro, sem barulho nenhum. Por quê? A melatonina é ativada no escuro. Então precisa ter um ambiente calmo, tranquilo e escuro para que vocês acordem revigoradas no dia seguinte. Ah, está muito difícil de dormir, tive um dia muito agitado. Respiração profunda. Respirem profundamente. Respirem por 3 vezes e vai respirando. Meditação é super importante, faz toda a diferença. Um mantra, uma oração, o que vocês puderem fazer para dormir. Isso faz toda a diferença para vocês. Tá? Vão colocando aí para como que vocês dormem. Olha só, outra questão importante é a hidratação. A hidratação, e eu pergunto, o quanto de água vocês ingerem todos os dias? O quanto vocês ingerem? E aí eu já digo para vocês também que eu tive uma experiência que não foi muito boa por conta da hidratação, porque a minha recomendação, de acordo com o meu peso e altura, são 2,3 litros por dia. Eu consigo tomar tudo isso de água por dia? Às vezes. Alguns dias, sim. Muitos dias, não. E eu confesso para vocês que eu não tomava água. Não tomava água. Não tomava água. Até os 23 anos que eu tive uma crise renal. Uma crise renal. Uma dor tão intensa que quem já teve crise renal sabe como é essa dor. Que eu achei que eu morreria aquele dia, de tanta dor. A primeira crise, aos 23 anos. E aí, por conta da dor, você começa a ingerir água, porque quem vai expelir cálculo renal sabe a dor que é e sabe a importância de beber água.
Só que o que acontece? Fui diminuindo a ingesta de líquidos, né? Fui diminuindo ao longo dos anos. Tive outra crise renal. Simples assim. Olha só quantos anos. Por isso que eu estou falando, tudo que a gente faz vai impactando ao longo dos anos. Lembra, eu tirei a vesícula, tive crise renal porque não bebia muita água, tive que aprender a beber água justamente por conta disso. Porque a nutrição faz toda a diferença, a hidratação dos órgãos faz toda a diferença. E segundo os princípios da medicina chinesa, a água gelada é contraindicada. Por que que eu digo para vocês? Água gelada, suco gelado, tudo que for gelado. Por quê? Os seus órgãos, segundo a medicina chinesa, eles são todos aquecidos. São todos aquecidos. E vai você então, toma aquele copo de água gelada. Gelo. Pense um vulcão quando vai saindo aquela lava vai descendo, entra no mar. Quando entra no mar, o que que acontece? Não vira pedra? Fica tudo petrificado? A mesma coisa. Quando se ingere água gelada, seus órgãos estão ali funcionando, estão todos maravilhosos, energia fluindo, e você, com água gelada, vai lá e faz os seus órgãos todos funcionarem de uma maneira mais lenta. Olha o impacto disso. Então, água é temperatura ambiente, né? Eu sei que é complicado em alguns dias. Ai, tá muito frio, não consigo beber água. Gente, eu aqueço a água para tomar no inverno. Então, eu aqueço a água e tomo água morna, tá? Na China, eles tomam água quente. E eu digo que a saúde dos chineses é totalmente diferente da nossa. É complicado, a pessoa vai estranhar você esquentando água para poder tomar? Totalmente diferente. Minha filha fala: você não está na China, mãe. Eu falo, mas está seguindo. E assim, minha saúde melhorou muito, 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 muito. Eu trabalhei no hospital durante a pandemia, foi a época que eu mais trabalhei, e atendi os funcionários que adquiriram Covid. Eu não tive Covid, não peguei Covid. Até hoje, nunca tive Covid. Colhi exames todas as vezes que tinha algum sintoma respiratório, mas não tive Covid. E eu acredito muito que foi por conta da alimentação, por conta do exercício que eu já fazia e por conta da mudança de todos esses hábitos. E olha a importância de tudo isso, né? Foi fácil? Foi de um dia para o outro? Não foi. Eu precisei ter cólica renal. Eu ainda tenho cálculo renal, eu tenho cálculo no rim ainda, tá lá paradinha a pedra no cálice renal, tá lá. Mas eu faço o possível para todos os dias me manter hidratado. O possível, tá? E aí fica o recado, fica meu exemplo também de vida para vocês. E olhem só como que a gente vai modificando a partir das dores e os problemas que a gente tem, né? Olha só, evitar o consumo de substâncias nocivas. Quando eu digo isso, eu falo, tudo bem tomar um vinho, uma taça, 2 taças de vinho, mas o abuso dessas substâncias, o abuso do álcool, do cigarro, tudo isso vai impactar muito na sua vida ao longo dos anos. Muito, 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 em todos os sentidos, em todos os sentidos, em todos os órgãos. É claro que eu, por exemplo, quando era muito mais jovem, dos 18 até os 25 anos, que saía também para poder me divertir e acabava bebendo muito. O que que acontecia? O metabolismo do fígado vai muito mais, olha só, vai prejudicando o fígado, prejudica todos os órgãos. Na medicina chinesa, a gente fala que está jogando fogo no estômago, porque o álcool está prejudicando, está fazendo com que as enzimas digestivas elas fiquem todas alteradas. E aí, alteração, gastrite, úlcera e tantos outros problemas de digestão também. Fora o metabolismo do fígado também, que isso a gente sente ao longo dos anos. A questão pulmonar
também. Como que eu vou fazer o enfrentamento? Porque a nossa, a nossa, a nossa alimentação, a nossa respiração é o que nos mantém vivos. Então, quando nós nascemos, nós pegamos a imunidade, 50% é o que eu herdei do meu pai e da minha mãe, e 50% é o que eu vou ter ao longo da vida, que são esses nossos hábitos. Se eu consumo muito bebida alcoólica, cigarro, eu estou gastando a herança vital que meus pais me enviaram. Porque eles me mandam, através dos genes, eu tenho ali. Eu tenho a saúde dos meus pais, está ali. A saúde dos meus pais foi boa, está carregando ali nos genes, né? Está ali no meu DNA. É muito boa? Foi boa a saúde dos meus pais? Se foi boa, tudo bem, você tem muitos pontos. E se a saúde dos seus pais não foi tão boa, você tem que, olha os outros 50% aqui, se alimentar bem, evitar o consumo de álcool, de cigarro. Para quê? Para que você possa ter uma vida mais longa. E não gastar essa poupança que é essa energia toda que veio dos seus pais. Porque senão isso prejudica muito, 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 muito a nossa saúde, tá? Isso é para tudo. Hoje, nós vemos muito esse cigarro eletrônico, que já tem estudos, o enfrentamento de doenças pulmonares, a pessoa não consegue ter uma melhora adequada da doença respiratória, se faz uso de cigarro, desse cigarro eletrônico. A semana passada teve uma reportagem no UOL que uma mãe fala que o filho não suportou a doença pulmonar, teve uma sepse, que é a infecção generalizada, justamente porque fazia uso do cigarro eletrônico. E o quanto o uso deste mecanismo, desse cigarro eletrônico, prejudicou o pulmão do filho dela, que não conseguiu dar conta, não conseguiu se restabelecer por conta de uma infecção pulmonar. E isso é muito sério. E aí cabe também a orientação, né, para os familiares e para as outras pessoas também. Isso é muito sério. Próximo item, os check-ups regulares. Aí eu pergunto para vocês qual foi o último preventivo ginecológico? Quando você foi ao ginecologista? Quando foi? Eu, particularmente, preciso ir agora, né? Eu deixo para ir mais para o final do ano. Mas também é só o ginecológico que a gente precisa fazer? Não. Ao longo da vida, né, lá para os 30, 40 anos, também o check-up cardiológico é necessário. É necessário. É necessário, eu digo para vocês, um ultrassom de abdômen total, totalmente importante. A coleta dos marcadores, olha só, coleta dos marcadores de câncer, porque por exame de sangue dá para identificar se tem alguma alteração, se você tem risco ou se já dá alguma alteração para câncer de estômago, de intestino, de cólon. Mudou-se muito os exames preventivos, ainda mais depois do caso da Preta Gil, que teve um câncer precoce de cólon. O que acontece? Mudou-se muito agora os exames preventivos. A colonoscopia que eles colocavam para fazer com 50 anos, eles já estão colocando agora para 35 anos. Porque antes, a partir dos 30, se você tivesse caso na família de câncer de cólon, de intestino, você já faria colonoscopia com 30, 35 anos. E agora eles já estão mudando isso, já estão modificando. Por quê? Por conta dos hábitos alimentares, por conta do perfil da população. Né? Então, teve a Simoni também, super jovem, que desenvolveu também o câncer de cólon, câncer de reto. Então, vai ficando muito sério. Então, quanto mais precocemente essas doenças aparecem na população, nós mudamos a maneira preventiva. A mamografia. Mamografia com 40 anos se modificou por agora, por exemplo, a minha filha tem 13 anos, tem mama, e a médica já pede um ultrassom de mamas. Então, é sempre no caráter preventivo. E nós não temos casos de câncer
de mama na família, por exemplo, mas a médica já pede os marcadores tumorais através do exame de sangue. E eu recomendo, claro, com toda certeza, conversem com o médico de vocês, seja ginecologista, clínico geral, ultrassom de abdômen, total, que faz toda a diferença. E o check-up cardiológico, com certeza. Precisamos saber como está o nosso coração, está em pleno funcionamento, como estão o ultrassom de carótidas, por que que é tão importante o ultrassom dessa região aqui, ó, para ver se tem o fluxo, ó, se ele está livre, se tem placa de gordura acumulada aqui. Por quê? Risco de AVC. Olha só, se tiver obstruído placa de gordura aqui, ó, nas carótidas, olha só, fluxo de gordura parado, o sangue não consegue fluir, forma trombo, vai para o cérebro, tem uma isquemia, que é o AVC. E então, como faremos? Então, esse check-up é extremamente importante. Desde o funcionamento do coração, até para verificar se está fluindo livremente aqui, né? Como que está a fluidez sanguínea nas nossas artérias aqui. O que eu quero dizer para vocês? Através de um exame para verificar as carótidas, o médico, passando aqui a maquininha do ultrassom, descobriu o nódulo de tireoide. Então, olha a importância. Eu fui fazer um exame cardiológico, descobri um nódulo na tireoide. E aí depois fui investigar, fazer punção e tudo mais, mas agora é só acompanhar. Então, aí fica a importância dos check-ups regulares. E eu digo para vocês também, mulheres, não só coleta de Papa Nicolau, exame de ultrassom transvaginal e tudo mais. As sorologias, eu digo para HIV, sorologia para hepatite C, sorologia para hepatite B. Por que eu digo isso? Ao longo dos anos, tá? Ao longo dos anos, você pode ter tido contato com alguém e desenvolver hepatite C depois de 20 anos. Pode acontecer. O HIV ele pode se manifestar, vai aparecer lá no exame, depois de uns 5 anos, por exemplo. E hepatite B é a mesma coisa, que a gente consegue prevenir através da vacina. HPV, super importante também fazer o exame para saber se você já entrou em contato com o vírus. A nossa geração não foi vacinada para HPV. A geração da minha filha já foi vacinada, porque mudou muito. Então, mulheres que tiveram contato com o vírus HPV, que vai apresentar lá positivo, a recomendação é seguir os exames, fazer acompanhamento, porque o risco de câncer de colo de útero é muito grande. E câncer de útero, câncer de, de trompas, câncer de ovário, mata também. Por quê? Porque ele se espalha pela região toda, se você demorar muito para fazer o exame ginecológico necessário. Ele é tão importante como a mamografia. As pessoas falam muito do câncer de mama por conta da incidência, porque é muito mais prevalente. Mas precisa se tomar cuidado também no câncer de ovário, o útero, é mioma, endometriose. Então, fiquem atentas a cólicas, desconforto, sangramentos irregulares, teve relação sexual com parceiro, sentiu dor, mal-estar, não é normal. Procure o médico para ter mais alguma orientação, tá? Então, de saúde precisa ter essa prevenção toda. É prevenção para vocês. E prevenção a gente consegue fazer com os exames. A Eliane, eu não tenho convênio, como é que eu faço? O SUS, agora, nessa época do ano, existem carretas que estão fazendo gratuitamente a mamografia para mulheres de 50 a 69 anos. Então, tem carretas espalhadas pela cidade de São Paulo, por exemplo, que estão à disposição. Essa época do ano, o mês de outubro, ele é escolhido justamente para isso, para preventivo ginecológico, não só câncer de mama, mas a saúde ginecológica, a saúde da mulher. Tá? E as nossas conexões sociais. Por que é tão importante a conexão social?
Eu me sinto bem, eu me sinto saudável, eu estou saindo, eu estou me divertindo. O que que eu faço? Eu tenho algum hobby? Vocês têm algum hobby? Coloque aí no chat para mim. O que que eu faço para me divertir? Eu tenho um tempo para mim? Eu tenho um tempo para sair com as amigas, para conversar, para bater um papo, para fazer o que eu gosto? Isso também influencia muito na nossa saúde, muito, muito, muito. Isso faz uma diferença absurda. Quando você sai com uma amiga, você toma um café, você se diverte, dá boas risadas, você volta para casa muito mais contente, você volta muito mais leve, parece que não tem problemas, que está tudo bem, porque faz muito bem, é muito saudável. Combina com uma amiga, olha, ou se não, vem aqui em casa, vem tomar um café comigo, conversar, lembrar de uma história que aconteceu e dar risada. Se divertir é o tempo que vocês têm para vocês. Um hobby, o que eu gosto de fazer? Uma coisa tão importante quanto a conexão social. Eu preciso interagir com as pessoas, mas eu também preciso ter um hobby. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de dançar, de ler livros, de assistir uma série, ou de repente visitar um museu. O que eu gosto de fazer por mim, comigo? Sabe, eu comigo. Porque o que a gente pensa? Você está com você do momento que você nasceu até o seu último suspiro, você está com você. Você tem esposo, você tem filho, você tem sua família, mas a única pessoa que está com você do momento que você nasce até o seu último suspiro, a sua última respiração é você mesma. Então, o que você faz por você? O que você gosta de fazer? O que a Eliane gosta de fazer com ela mesma? Eu adoro visitar museu. Eu adoro visitar museu e adoro também tomar um café e comer um pedaço de bolo. Adoro, adoro, adoro. Se eu chego em casa, é um ritual. Eu chego em casa do trabalho, tenho muitas coisas para fazer, mas o meu ritual é sentar, tomar o meu café, respirar, aquela meia hora, 40 minutos ali comigo, e depois voltar a fazer as minhas coisas. Isso eu tenho comigo. Essa sou eu, né? Adoro. E o controle do estresse também faz toda a diferença para a nossa vida, o controle do estresse. E eu pergunto, você se irrita facilmente? Sim ou não? Fica irritada com facilidade? Muitas vezes as pessoas se irritam porque querem controlar toda a situação. E eu já digo que vocês não conseguem controlar. A gente não controla nada, nada. A gente não consegue controlar o outro. O estresse, pense agora numa situação hoje que deixou vocês irritadas, estressadas, de repente com alguma pessoa ou uma situação. Nós geramos uma série de expectativas. Então, eu tinha expectativa de ficar tudo bem hoje, tudo certo. De repente, não acontece da maneira como eu queria que acontecesse, porque eu gerei muita expectativa. Eu vou ficar irritada. Sim, vou ficar irritada porque gerei muita expectativa. Eu tenho expectativa, me estresso com alguma pessoa pelo comportamento dela. Por quê? Eu tenho uma expectativa que ela tenha outro comportamento, só que eu não controlo o comportamento da outra pessoa. E o que eu digo para vocês? Comecem a anotar e perceber em que momento vocês se percebem irritadas. Essa situação se repete com frequência. O que a outra pessoa, as outras pessoas fazem que te irritam tanto? Isso vem se repetindo? Tenta sair da situação, sai ali. Eliane sai, olha para a situação. Fala, toda vez que alguém me fala esse tipo de coisa, eu fico irritada por isso. Comecem a notar, porque existe um padrão de comportamentos que começam a me irritar. E muitas vezes esse padrão de comportamento que eu fico tão irritada, ele está em mim. O que eu preciso melhorar? O que está me irritando tanto que eu preciso melhorar em mim mesma para que o outro faça o que ele está fazendo e eu não fique irritada?
Então, fica a dica para vocês, um exercício também que é diário. E é claro, a respiração, mantras, meditação, tem muitas coisas que a gente pode fazer, muitas coisas. O Centro de Transformação tem muitas terapeutas também. Para quem sofre de estresse, temos também a solução para vocês, com muitas dicas, muitas e muitas dicas. E também, olha só, fica a frase, né? A gente caminhando para o final da nossa apresentação aqui, olha. Manter o compromisso com hábitos diários saudáveis é como escrever uma série de cartas de amor para o seu futuro eu. Lembra daquela reflexão lá no começo? O que eu vou dizer para aquela mulher de 65, no meu caso, 75 anos? Que carta de amor eu estou escrevendo para ela? Que hábitos que eu tenho hoje, que eu estou enviando para ela? É como se fosse uma cápsula para o futuro que ela vai abrir lá na frente. Vai falar, ou ela vai falar muito obrigada, valeu por tudo que você fez, muito obrigada, gratidão. Ou vai falar, poxa, você podia ter feito melhor. Fica a dica, fica essa reflexão para vocês, né? E para terminar, eu não sou livre enquanto alguma mulher não for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. E eu quero agradecer todas que assistiram a apresentação. Se você chegou aqui, muito obrigada, muito obrigada. E gratidão, 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 Fabi. Uau! Que delícia, que delícia, que delícia essa reflexão, o quanto é importante. Eu acho que a nossa vida profissional ela está muito ligada a tudo que a gente faz com a nossa vida pessoal, né? Então é isso, é quando a gente fala de saúde, é porque causa um impacto, né? Então, o que eu gosto sempre também de pensar assim, se eu não cuido da minha saúde, o meu corpo não vai estar bem, vai fazer com que às vezes eu tenha que parar de trabalhar por um tempo, isso me causa estresse, eu me sinto mais frustrada, e eu nem estou falando de uma questão de saúde séria, eu estou falando de uma enxaqueca contínua, né? Porque a gente também sabe que tem dias que o nosso corpo não está bem por alguns motivos, né? Ou por um período, mas que a gente olhe, porque se tem coisas repetidas, eu acho que imunidade é algo muito sério e que dá muitos sinais, né? Tudo que é repetido, opa, eu falo, é o corpo avisando que tem coisas que precisam ser olhadas. E aí, às vezes, a gente vê muita mulher falando sobre se sentir cansada, achando que está procrastinando, mas é a saúde aí que precisa ser vista, né? Sim. Dormir bem é um desafio desses tempos atuais, mais ainda. Deixar o celular e fazer a tal da higiene do sono é extremamente desafiador. Eu não sou exemplo para falar disso de higiene do sono, não sou ainda essa pessoa que não tem televisão no quarto, que não está no celular até sentir sono. Porém, eu coloquei algumas rotinas na minha vida que foram simples, mas que foram melhorando, né? Eu já contei algumas vezes, eu tive insônia seríssima quando mais jovem, de noites realmente sem dormir, e isso causou um grande impacto, né? Eu tenho um sono muito leve até hoje, né? Então, qualquer barulho, e até por coisas que aconteceram no decorrer da vida, o meu alerta noturno, ele é muito fácil de ser ativado. Eu precisei mudar hábitos, porque se eu não tomasse cuidado, eu era totalmente noturna, então eu trabalhava e produzia lindamente à noite. No começo estava tudo bem, chegou um momento que o meu corpo não aguentava mais, foi se sentindo cansado, porque a gente sabe, né? A gente pode até convidar vocês para um dia falar sobre essa questão de horários do sono, porque a gente sabe o quanto esses horários são importantes. E aí eu queria acordar cedo, eu queria ser a mulher que acordava cedo para mexer nos meus horários, e eu tive que, mesmo não tendo sono cedo, me obrigar a acordar mais cedo, até que hoje o meu corpo acostumou, eu acordo 5 e pouco da manhã sem despertador,
Mas eu tenho o meu horário de limite, e que se eu estiver falando com alguém no WhatsApp, vai apagar, né? Mas eu criei hábitos de levantar mais cedo até fazer com que eu tivesse esse horário para dormir mais cedo. E eu falo muito sobre isso porque a minha concentração mudou, a minha memória mudou, as minhas dores de cabeça mudaram, né? Não é que funcione para todo mundo, e eu acho que é isso que a gente quer trazer, mas que preste atenção no que para você não está ok, no que para você está incômodo. A gente sabe, ninguém precisa nos contar, né? A gente percebe. Se eu não estou bebendo água o suficiente, eu sou consciente. Se eu estou exagerando em algum alimento, eu também sou consciente. Se eu não estou cuidando do meu sono, eu também sou consciente. Então, essas nossas falas sobre saúde é sempre um alerta, porque não adianta achar só que não produz, que a vida financeira não está boa, que os clientes não estão vindo, se o estresse e o esgotamento físico, mental, está vindo de hábitos simples, né? Não tenho tempo de ir ao médico, quem dirá no ginecologista que a gente detesta, mas precisa, né? Precisa porque, inclusive, questões hormonais podem ser resolvidas ali, estresse, memórias e tudo isso. Por isso que a gente sempre vai falar de saúde e que a gente possa plantar essa sementinha aí para que a gente evolua como um ser completo, né? Sim. Se não, Deus me livre gastar toda a nossa fortuna em remédio e hospital, longe da gente. Vamos gastar festejando e comemorando. Eli, muito obrigada pelo seu conteúdo, foi riquíssimo. Meninas, Eu que o microfone está aberto, o que vocês quiserem falar e compartilhar, estamos aqui ouvidos, daqui a pouquinho a gente já encerra. Tem um material de apoio que vai ficar disponível também, que é um arquivo que encaminhei para deixar já no centro, na plataforma, justamente com texto, porque justamente não vou ficar lendo, colocando muita informação, então é mais um bate-papo mesmo. E é claro, tento fazer o melhor, né? Não é porque eu sou da saúde que eu, né, nossa, faço tudo. Não é assim, gente. É um desafio diário, tá? Assim como todas, eu acredito que não é fácil. Eu faço o que é possível. É sobre isso, somos humanas, e essa consciência, né, de que a gente pode sempre melhorar, precisa existir. E a gente olhar e fazer essa cartinha lá para a nossa mulher de 65, falar: olha, eu fiz o deverzinho de casa certinho, estamos aqui, né? Fizemos uma poupança de saúde incrível. E como é importante olhar para todos esses pilares. Eu amei o conteúdo, eu fico aqui, ai, que delícia! Arrasou, princesa, arrasou, linda! Obrigada, obrigada. Oi, Eli, eu também, complementando aqui o que a outra Eli falou, Elis, né? Eu amei tudo, você é uma pessoa sensacional, né? Eu te conheço aí não faz muito tempo, né? Tivemos poucos momentos no presencial, mas eu sinto assim, um carinho enorme por você, né? A apresentação foi maravilhosa, o conteúdo riquíssimo. É uma honra estar aqui com vocês nesse Centro de Transformação Mulherada, Fabi, Mônica, Eliane, todo mundo. Estou muito feliz mesmo. Tenho até vontade de chorar, não vou chorar. Eu fico bem emocionada com tudo. E eu falo sempre que a vida é um treino, né? A nossa vida, de uma forma geral, ela é um treino diário. Muitas vezes um treino árduo, mas é um treino que vale a pena treinar, né? Então, é muito gratificante a gente estar falando sobre isso, sobre a nossa saúde de uma forma geral, e o quanto é importante a gente olhar para dentro da gente, né? Com mais amor, com mais gentileza, com mais carinho, e com a certeza que a gente nunca vai acertar tudo, mas que a gente está tentando realmente fazer o nosso melhor. Gratidão por estar aqui com vocês, e Eli, você arrasou. Beijo grande. Obrigada. Eu, ouvindo vocês três falar, e conhecendo já a área de atuação de vocês, eu vou soltar já um desafio, vocês anotem, porque como Caprone diz, minha cabeça não para nunca, eu provavelmente vou esquecer isso no meio do caminho. Mas vamos pensar em algo voltado para a saúde da mulher
no ano que vem, que a gente faça, inclusive, alguns encontros presenciais. Vou deixar essa bola aí com vocês, tá? Vocês têm aí liberdade para criar, para pensar, mas eu acho que são falas que são importantes mesmo, né? Então, que não seja só no Outubro Rosa, mas que a rede tenha um momento aí, um período, para que a gente tenha esse momento de saúde mesmo, tá? Vou deixar essa bola com vocês, porque eu não dou conta e nem quero dar conta de tudo. E é isso. E assim, interessante como dia 22 será o meu treinamento, uma honra, gente, já aqui preparando bonitinho. Irá complementar bastante tudo o que ele falou, as Elis aí, né, Eli? Irá complementar, porque eu vou trazer um pouco mais da prática dessa alimentação saudável, a gente olhar um pouco mais para essas emoções, o que está desfuncionando, desconstruir um pouco dessa mentalidade de dieta restritiva, enfim, irá complementar. Fiquei muito feliz, viu, de poder estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Fabi, linda. Mônica, Érica, obrigada a todas, viu? Que legal, que legal. Eu que agradeço. Meninas, então, para a gente encerrar, obrigado pelo esforço, pela paciência. Eli, parabéns. Sua apresentação foi linda, foi leve.